do Mestre Jesus, queridos amigos espirituais. Mais uma vez aqui nos encontramos para esse estudo e é realmente tão salutar aos nossos corações, ao nosso entendimento. Te pedimos, Senhor, que possamos realmente estarmos receptivos a esses ensinamentos, não só nós, mas todos aqueles que nos acompanham, que nos espreitam, que realmente eles também possam ser envolvidos por essas vibrações de harmonia. Então, Senhor, visita cada lar, envolve cada um nesse estudo. Graças a Deus. Caraca, eu estou sem o óculos, mas eu vou ler assim mesmo. Ah, não, tá. Cadê meu óculos? Deixa. É o 138, né? O pão nosso, né? Vejamos isso, porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor em que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então, aqui ele está falando, e realmente, né, a maioria de todos nós, né, e a gente, quando encarnados, a maioria quer realmente, primeiro, atrair toda a atenção para para o seu modo de ser, para as suas crenças, né, e a preocupação e quando eles veem que começam a ter êxito, a sobressair, aí eles vão se interessar ainda mais, né, para pesquisar as escrituras, né, tudo, mas não com o intuito de realmente, né, de uma reforma íntima, de uma modificação, mas com o intuito de sobrepujar aqueles contrários a eles, ou no intuito de mostrar que ele sabe mais, e a gente cansa de ver pessoas assim, né? E eles falam também, né, de todas as religiões, dos católicos que cobram que você vá, compareça à missa, né? Fala, nossa, dos espiritistas, mas ele diz que não é que estejam errados, né? Mas não adianta as belas palavras, né, os belos discursos, se a gente não exemplifica o Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Como é a mesma coisa de Paulo, né? Quando encontrou lá o Cristo em Damasco, ele mudou completamente assim da água para o vinho, mas ele realmente mudou.
né? E a gente não, né? A maioria das pessoas, todos nós, eu acho, né? A gente acha muito bonito falar do Cristo, falar, mas realmente temos que verificar como é que a gente está demonstrando para os outros que a gente aceita o evangelho, né? Como é que os outros nos estão vendo? Que, de repente, não adianta ser só uma coisa na aparência, né? Só falar as coisas bonitas, mas no meu dia a dia eu não tenho o Cristo em mim, realmente, né? Porque o que o Cristo quer é isso. Ele quer que a gente esteja em nós, ele, nas nossas ações, e não só nas nossas palavras, né? Nos nossos discursos. É isso que eu chamei a atenção. E Essa, ele fala essa aqui também, ó, epístola. evangelizar os seus irmãos com a própria vida. É isso que me chamou a atenção. Mas pode falar. Não, exatamente isso, porque quando ele diz aqui, ó, quando Jesus penetra o coração de um homem, É isso aí. verte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E aí, Paulo, tanto é que quando a gente está estudando a Gênesis, há todo esse conceito do primeiro Adão, que seria, e é nessa epístola, a segunda epístola aos Coríntios, é que Paulo vai falar desse segundo Adão como símbolo. Então, Adão seria a representação de nós, a primeira, dessa humanidade cheia de mazelas, cheia de. Quer dizer, nós que não conseguimos colocar Deus no centro de nossa vida e que buscamos os nossos interesses em primeiro lugar e nos desviamos desse vínculo divino. E aí ele vai dizer que Jesus seria o paradigma, porque Adão seria um paradigma, e Jesus seria o paradigma desse segundo Adão, ou seja, do homem convertido. E ele acha que quando o homem que verdadeiramente encontra Jesus, ou seja, quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar seus irmãos com a própria vida. Então, isso daqui é exatamente aquelas pessoas que verdadeiramente trazem o Cristo para o centro da sua vida, porque nós, aquilo que a Babi falou, a gente ainda fala muito dele, a gente reproduz mensagens do Chico Xavier, Chico Xavier realmente ele foi um testemunho vivo. Emmanuel dizia para ele que as pessoas queriam ler o Evangelho na vida dele, na vida, quer dizer, na conduta dele. Mas nós não, a gente reproduz mensagens, fala e tal, mas o nosso comportamento, a gente ainda continua preso aos velhos vícios, aquelas coisas, ainda não é uma coisa assim profunda que vem de dentro para fora e que nos coloca, sobrepõe todos os interesses divinos aos nossos interesses imediatistas. Não que a pessoa tenha que viver alheia às situações que a cercam na vida, tem compromissos profissionais, com a família, mas tudo será dentro de um paradigma, de um comportamento em que o Cristo estará no centro de todas as atitudes. E isso é bem difícil para nós ainda, né? Para nós. Mas aí a gente vai ver isso, agora no estudando há 2000 anos, a gente vai ver essa identificação plena, no caso da Lívia, não é? Que sem chegar a um contato mais profundo com o mestre, ela já se vê totalmente transformada. E a gente vai ver o caso do marido, do Públio, que ele esteve com o mestre, ouviu a sua fala, ouviu a sua recomendação, mas logo em seguida, preso às suas convenções e aos seus interesses imediatistas, o nega, né? Então, eu acho que a atitude de Públio é muito. A nossa, né? Somos nós ainda, somos nós, né? Porque a gente também, num dado momento, nós estamos em estado de graça, estamos felizes, coisa e tal, parará, e daqui a pouco a gente dá uma topada e aí a gente esquece tudo e entra
num padrão vibratório bem diferente, né? Bem diferente. Alguém gostaria, tem ainda uns minutinhos, alguém gostaria de fazer algum comentário? Temos ainda uns minutos aí pela frente. Lúcia, Dinorá, Solange, Ana, seu Antônio. A Rose não pode falar, né, Rose? Ela está castigada, não pode falar. Mas, então vamos lá. Ninguém quer falar nada, mas é isso aí. É impressionante que a gente tem aquele ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que, digamos assim, hoje o meu entendimento do Evangelho é muito diferente do que era há 30 anos. Quando eu lia, eu achava que eu entendia. Aí hoje eu vejo que eu não entendia nada. E hoje eu começo a ter um entendimento diferente, mas eu acho que é na medida em que a gente se esforça um pouco mais para vivenciar, é que a gente começa a, a dilatar, né? A dilatar o entendimento, a dilatar. E aí digamos assim, as intuições começam a aflorar na gente de uma maneira mais clara, né? Acho isso importante. Foi até interessante aquilo que aconteceu na quinta-feira, porque na quinta-feira nós temos um outro estudo. E aí tinha um trecho lá do processo do desencarne, meio complicadinho. Na hora que a gente fez o estudo, ficou assim, para a gente repensar, para a gente se aprofundar e estudar melhor. Como ele descreve ali, que não estava muito claro. E aí ficou aquela coisa assim na mente, e eu no dia antes de começar o estudo, veio aquela ideia assim, olha, eu já tinha pensado nisso, andei pesquisando assim, mas não estava. No dia veio aquela ideia clara na minha cabeça, olha, o espírito é a chama, que ele se desprende automaticamente toda aquela ectoplasmia que foi ali expelida, ele a reabsorve e a reagrega retomando, reformando o perispírito. Quer dizer, eu entendi isso de uma maneira assim, simples, né? Simples coisa. Aí a Glorinha vem, aí eu até coloquei, aí a Glorinha vem e falou assim, olha, eu achei isso aqui do Décio Ângelo Júnior, que eu admiro demais, né? Todo científico, todo médico, todo científico. E aí ele faz um estudo e ele narra, claro, usando umas palavras mais técnicas, mas exatamente, eu falei, Glorinha, é exatamente o que eu tinha dito. Aí ela falou assim, não é exatamente a mesma coisa, só que ele com maneira técnica. Aí eu digo, caramba, aí eu fiquei assim, tá vendo? Eles dão dicas para gente e a gente, às vezes, não presta atenção. Não presta atenção. Vem a sugestão, vem a ideia clara na sua cabeça e a gente não, não dá esse espaço, né? Mas vamos lá começar nosso há 2000 anos. Lúcia, quer começar hoje a leitura? Tenho poucos leitores hoje. Posso sim, Pepita. 4 dias decorridos, a enferma apresentava sinais evidentes de seguro restabelecimento físico, dando motivo ao mais amplo júbilo de todos os corações. Em radiosa manhã, vamos encontrar a jovem Lívia acalentando o filhinho, prestes a completar 1 ano, instruindo a criada de nome Semele, de origem judia, designada para velar pela criancinha, tal o interesse que demonstrara pelo pequenino Marcos, desde o instante de sua admissão ao serviço. Em dado momento, exclama a serva, apontando para o largo caminho empedrado: Senhora, lá vêm 2 cavaleiros desconhecidos a todo galope. Ouvindo-lhe a observação, Lívia pôde vê-los igualmente ao longo da estrada ampla e logo se foi para o interior, a fim de prevenir o marido. Efetivamente, daí a minutos, estacavam à porta 2 cavalos suados e ofegantes. Um homem trajado à romana, em companhia de um guia judeu,
apeava rápido e bem disposto. Tratava-se de Quirilius, liberto de confiança de Flamínio Severus, que vinha em nome do patrão trazer a Públio e família algumas notícias e numerosas lembranças. Essa surpresa amável encheu o dia de gratas recordações e sadios prazeres, motivando horas das mais inefáveis alegrias. O nobre Patrício não esquecera os amigos distantes, e entre as notícias confortadoras e considerável remessa de dinheiro, vieram doces lembranças de Calpurnia, endereçadas a Lívia e aos 2 filhinhos. Naquele dia, Públio Lentulus ocupou-se tão somente de encher numerosos rolos de pergaminho para mandar ao companheiro de luta notícias minuciosas de todas as ocorrências. Entre elas estava a boa nova do restabelecimento da filhinha, atribuído ao clima adorável da Galileia. Como possuía naquele valoroso descendente dos Severos uma alma de irmão dedicado e fiel, a cujo coração jamais deixara de confiar as mais recônditas emoções do seu espírito, escreveu-lhe longa carta em suplemento com vistas ao Senado romano sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a serenamente sob o estrito ponto de vista humano, sem nenhum arrebatamento sentimental. E, por fim, Públio e Lívia anunciavam alegremente aos seus amigos distantes que retornariam a Roma, possivelmente dentro de 1 mês, dado o perfeito restabelecimento da pequena Flávia. Continua, Pepita, acaba? Pode terminar, está acabando o Tá. capítulo. Terminado o longo expediente, já era tarde, mas nesse mesmo dia, ao cair da noite, quando os 2 esposos se entretinham no triclínio a reler as doces palavras dos queridos ausentes, tecendo as esperanças risonhas do breve regresso, eis que Sulpício se faz anunciar em companhia de um mensageiro de Pilatos. Atendendo-os no gabinete particular, o senador recebe a visita do emissário, que se lhe dirige respeitosamente nestes termos: Ilustríssimo, o senhor governador da Judéia participa-vos haver chegado à sua residência dos arredores de Nazaré, onde espero o grato prazer de vossas ordens e notícias. Agradecido, replicou Públio, bem-humorado, acrescentando: ainda bem que o senhor procurador não está distante, ensejando-me pouca demora em Jerusalém, no meu regresso a Roma em breves dias. Algumas expressões protocolares foram trocadas, mas Públio Lentulus não reparou nas atitudes de Sulpício, que lhe deitava olhares significativos. Então, vamos comentar? Vamos. A menina estava apresentando melhoras significativas, visíveis, né? Estava realmente curada, mostrando isso, né? E a Lívia estava lá na companhia da moça que ajudava a olhar o nenenzinho e viu que vinham chegando aqueles cavalheiros, né? Trazendo notícias lá do Senado. Aí traziam notícias boas, agradáveis e tudo mais. E o Públio estava, enquanto isso, né, antes dele chegar, estava escrevendo sobre como estava a situação da filha e tudo, e falou em Jesus, mas falou assim, pelo lado humano, não demonstrou nada em relação ao que ele presenciou, ao que ele viu na filha dele, porque ele está negando isso, né? Porque lhe convém, pelos interesses dele, lhe convém negar. Ele está negando e ele citou Jesus, mas também, pelo que eu entendi, é que ele não atacou, mas só citou. Agora, eu não entendi bem, eu achei estranho esses outros 2 que chegaram depois, como é o nome dele? Eu até esqueci.
São emissários de Pilatos, né? Emissários de Pilatos, isso, o Sulpício, né? Quando chegou lá, O Sulpício, na É o amigo. realidade, ele havia sido designado por Pilatos para dar suporte ao, ao, Públio, ao Públio Lentulus, isso. né? Ele estava ali como um cargo, digamos assim, de pretor, um pretoriano, estava ali dando todo o respaldo ao Públio Lentulus. Mas só que os Então, outros já tinham vindo, né? Trouxeram notícias, trouxeram não, mas os outros dinheiro. estavam vindo, olha É só, do o amigo outro dele. era um liberto do como é que chamava? Flamínio. Flamínio Severus, que era o grande amigo, irmão, digamos assim, do Públio Lentulus. Dessa Não tinha a família que ver com eles o eram. Senado. Não, esse Flamínio, ele também era senador, né? Eles Hum. são amigos, né? Então, Mas ele traz notícias de lá, mas ele se propôs a administrar os patrimônios e bens do Públio enquanto ele estava fora. estivesse em Jerusalém. Aham. Então, certamente ele está vindo, digamos assim, fazer uma prestação de contas e Aham. trazendo. Você vê que ele vem com uma preciosa soma de dinheiro, além de lembranças. Eles eram realmente muito, muito unidos, muito amigos. Ele dizia que era o irmão de coração, digamos assim, É né? porque ele Agora, ficou de esses cuidar outros. dos negócios do Públio lá, né? Sim, sim. Ah, Então, sim. por isso que ele Agora, deve estar esses esse dois. dinheiro. Aham. Esses dois últimos aqui tem algo estranho. Até eu achei estranho, e o livro aqui fala também, né, que ele não reparou como ele deitava olhares significativos nele. Não sei. Porque havia já uma trama, desde lá de Jerusalém, em que a sobrinha do Públio Lentulus, quer dizer, casada com o tio dele, quer dizer, na realidade seria tia, né? Casada com o tio, era uma mulher vulgar, fútil, e esse Sulpício estava, digamos, interessado nela. E ela tinha ligações amorosas com Pilatos. E Pilatos, quando a Lívia chega em Jerusalém, Pilatos se encanta pela beleza peregrina da Lívia, pela, digamos assim, pela postura, pela ética, ou seja, ela era uma mulher não só de invulgar beleza, mas de um porte espiritual, digamos assim, que faz diferença. E ele tenta, digamos assim, assediá-la de várias maneiras. E aí a, a Fúvia, o nome dessa esposa do tio do Públio, ela fica tão assim cheia de ódio que faz um trato com o Sulpício para que ele possa incriminar a Lívia como tendo alguma ligação, né? Ela quer destruir o casamento dele só de ódio, só de vingança, e aí ela promete que, se isso acontecer, ela se entregará, né, ele terá o que quer com Mas ela. isso já foi lido, não, né? Isso já foi lido, tudo isso já foi lido, lá Tempo atrás, não. né? Ah, É. pois é, isso tudo já foi lido. Então, agora, ele está na espreita de conseguir arrumar elementos que possam incriminar a Lívia. E quando ele, claro que ele não gosta de saber que o Públio Lentulus pretende ir embora. Que se ele vai embora, ele não vai conseguir nada, não vai poder, os planos dele, digamos assim, para conseguir o que ele quer com a Fúvia, vão também por água abaixo. Então, ele está na espreita. Então, agora vai começar a trama, né, se desenrolar a trama do que podia ter sido amenizado, mas não será, em função das escolhas do Públio Lentulus, né? Ele andava com a esposa do tio, o Públio? Não, o Públio não. A esposa do tio é que andava com Pilatos.
Ah, sim. Mas Pilatos perdeu, quando ele viu a Lívia, ele perdeu totalmente o encanto pela Fúlvia, né, que é a esposa do tio, e ela ficou possessa de ódio e de raiva, querendo fulminar a Lívia, né? Ah, sim. Uhum. Mas então, mesmo ela estando casada com o Públio, o Pilatos ainda tinha interesse na Lívia ou não? Sim, Continuava O com Pilatos interesse. era promíscuo. Ele era casado com uma mulher extremamente digna, a Cláudia, é apresentada por Emmanuel como uma mulher amorosa, como uma mulher digna, como uma mulher de um outro quilate, mas ele era o protótipo desses homens dados a aventuras, né? E, a, e aí não tinha. Ele tenta cantar a Lívia assim, num jantar em que está todo mundo lá, inclusive o Públio, né? E ela não conta nada para o marido, porque Ah, a situação já era tão adversa, já era tão difícil, que ela, e dada a posição de Pilatos como governador da Judéia, achou que não seria de bom tom criar mais problemas na cabeça do marido, né? Agora, gente, essa carta aqui, Emmanuel deixa claro que ele faz uma carta fazendo a descrição de Jesus de Nazaré para o Senado, tá? E aí, antigamente, nesse livro, há 2000 anos, antes do prefácio, logo aqui na primeira página, vinha uma cópia dessa carta de Públio Lentulus ao Senado, que foi achada no Vaticano, falando de Jesus de Nazaré. Acontece que essa carta veio à tona já no século XV ou XVI, por aí, alguma coisa assim. E houve adulterações. Então, ali na carta, fala que ele, Públio, sei que, governador da Judéia, que não era ele, né? Ele não era governador da Judéia, né? Ele tinha um cargo como senador que, digamos assim, o próprio Pilatos estaria subordinado a ele, mas não era governador. E também fala em Jesus o Cristo, que naquela época, antes do Cristo ser crucificado, quer dizer, antes, logo no início do messianato dele, ainda não era chamado de o Cristo, era chamado do Filho do Homem, o Filho de Deus. Mas a carta é belíssima. A carta, tirando isso que é questionado, que aí os estudiosos questionam a validade da carta por causa desses dois pontinhos que, que podem ter sido realmente na hora de ser traduzida, né? Porque isso aí era da época, digamos assim, ou é koiné, o grego popular, ou era no latim, né? E que podia ser até no clássico, não no vulgar, e que, digamos assim, era uma língua morta. Então, quando ela veio a público e foi traduzida, ela pode ter sido, ter essas enxertias, mas a carta é belíssima. E você vai achá-la na internet. Eu ia trazer para ler, só que como havia esse questionamento de que, olha, tem esses poréns, então isso não é válido. Agora, a gente não pode, eu não duvido de Emmanuel, muito menos de Chico, e ele aqui lhe deixa claro que essa carta foi feita. E essa carta que está aí na internet não foi a encontrada pelos espíritas, foi encontrada no Vaticano, né? Então, eu acho que vale a pena lê-la, porque é realmente muito bela. Ele não fala assim, não entra, mas ele fala da beleza de Jesus, da majestade, assim, o porte majestoso, a imponência do olhar, aquela carinho, a ternura. Ele descreve Jesus de uma forma muito bela. Vale a pena. Bom, então vamos continuar aqui. Solange, a sua internet hoje tá boa ou não? Não? Ignorar, você quer ler um pouquinho?
Está escutando? Tô. Tá. Peraí. O rapto. Ao tempo do Cristo, a Galiléia era um vasto celeiro que abastecia quase toda a Palestina. Nessa época, o formoso lago de Genezaré não apresentava nível tão baixo como na atualidade. Todo o terreno circunvizinho era de regatio, era Recadinho. de regadio, em vista das fontes numerosas, dos canais e do serviço das noras que elevavam as águas, dando origem a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia de perfumes aquelas paisagens parasíticas. O Olha trigo, só, Dinorá, só um minutinho. Imagina que muita gente vai lá para ver, vamos ver, conhecer o Lago de Genezaré. Igual muita gente vai a Pedro Leopoldo para tentar ver o açude, aonde que era uma das regiões mais bonitas, onde Chico se recolhia para poder fazer as orações aos domingos à tarde, e onde ele viu Emmanuel. E aí, quando eu disse assim, eu queria ir lá, aí o John virou para mim e falou assim, não vá não. Você vai se decepcionar muito, porque não tem nada daquele bucolismo que tinha na época de Chico, aquele verde todo, as nascentes de água limpa. Hoje está tudo poluído, está tudo, não é? Aí a gente vê a nossa Baía de Guanabara. Quando eu fui a Paquetá, eu vi aquela coisa, falei, gente, isso aqui deve ter sido divino, porque ainda é bonito, mas você vê aquela água toda ali parada, aquela sujeira no fundo do mar, e aí a gente vê um cenário que não tem nada a ver. Aí aqui ele vai falar que aquelas paisagens eram paradisíacas. Ele isso. vai, ele vai falar dessa nora. Essa nora é como se fosse aquela roda de moinho em que você colocava tipo uma espécie de catadupas que colhiam a água e iam depositando. Elas rodavam, né? Ela Ah, tá. rodava, mergulhava na água do rio e ela ia jogando para os canais. Então, ele vai falar das fontes. A gente viu que o próprio Públio, ele foi se sentar, aguardou por Jesus perto de uma fonte, né, num banco lá perto de uma fonte, num local belo da natureza. E aí a gente vai ver aqui que ele vai falar dessa vegetação luxuriante, que eu acho que atualmente não tem de nada de luxuriante, e também as águas estão lá embaixo, Então, lá então embaixo. automaticamente a região se tornou mais árida, com menos vegetação, com menos beleza. Então, é outro cenário. Se a gente for olhar nesses 2000 anos, é outro cenário. Se a gente vê a nossa Bahia em menos de 500 anos, praticamente toda poluída e morta, imagina esse lago há 2000 anos, não é? Imagina que, assim como aqui, o pessoal foi tomando conta das nascentes e as nascentes foram morrendo, porque você vai construindo em torno, vai destruindo, né, as nascentes. Imagino que lá também as águas devam ter sofrido o mesmo processo da população crescendo, das cidades crescendo e da não manutenção. E aí ele vai falar dessa beleza. Eu li numa outra passagem, eu acho que é do Humberto de Campos, ou do Hermann X, que é a mesma coisa, né? Que os figos, as frutas lá daquela região de Cafarnaum eram prodigiosas, eram assim de uma riqueza imensa, que os figos eram do tamanho aproximado de uma pera de hoje. Aí fico imaginando aqueles figos aí suculentas. Então, era uma outra realidade, né? A gente vai vendo a natureza sofrendo as suas mutações para pior, né? Pode prosseguir, Dinora. O trigo, a cevada, as abóboras, as lentilhas, os figos e as uvas eram elementos de semeadura
e colheita em todo ano, dando à vida satisfação e abundância. Nas eminências da terra, misturando-se aos extensos vinhedos e olivais, elevam-se palmeiras e tamareiras preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina. Então, você vai vendo como essa região era Era rica rica, de, né? de Produtiva, abundante, né? né? Em nutrição natural, né? É verdade. Em Cafarnaum, além dessas riquezas, prosperava a indústria da pesca, dada a abundância do peixe no então chamado Mar da Galileia, o que resumia uma vida simples e tranquila. Dentre todos os outros povos dos centros galileus, o de Cafarnaum se distinguia por sua beleza espiritual, despretensiosa e singela. Consciencioso e crente, aceitava a lei de Moisés, mas estava muito longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusalém. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espontânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo, em sua primitiva pureza. Ali encontrou Jesus o carinho de corações devotados e valorosos, e foi ali que o mundo espiritual encontrou os melhores elementos para a formação da escola inovidável, onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinamentos. Quer falar alguma coisa, Dinorá? Não, eu acho que está bem explicadinho, né? Porque ele está falando que Cafarnaum foi um lugar assim, bem especial, simples, né? Porque devido à riqueza dessas coisas todas, da vegetação, dos frutos e tudo, era um lugar especial, porque Jesus até ele foi bem recebido lá, ele começou as pregações dele lá, então ele Não tinha a encontrou. hipocrisia de Jerusalém, né? Pois é isso aí. Não tinha hipocrisia de Jerusalém. Então, porque a gente, lembra da página inicial que foi lida, das disputas filosóficas em torno das interpretações dos textos sagrados? Eles consumiam horas disputando a interpretação dos textos sagrados, os tais midrashs, né? Midrash era a interpretação que cada um dava à leitura daquele texto. E aí eles perdiam horas tentando comprovar cada um o seu ponto de vista. E aí eles lá em Cafarnaum, eles viam, eram os mandamentos de Moisés, na realidade, a gente conhece os 10 principais, mas na realidade são 613 mandamentos que ele estabelece, quer dizer, princípios que ele estabelece para o comportamento, para a ética do povo hebreu. 613. Então, isso eles todos tinham que saber os mandamentos de Moisés. Mas a interpretação que vinha, aí tem a Gênesis, tem os profetas, tem o Êxodo, tem todas aquelas passagens eram, digamos assim, repetidas na tradição oral e pais para filhos, né? Agora, repara, na crucificação, quando Jesus é preso, antes de ir para a crucificação, que ele vai preso e vai lá para o pátio lá da prisão, da Torre Antônia, que Pedro vai e fica num canto, que o cara o identifica, você não é um dos seguidores? Ele diz, não, não. Ele o identifica pela roupa e pelo falar. Então, os nazarenos, quando o pessoal diz assim, o que pode vir lá de Nazaré, além de peixe e verduras? Eles eram menosprezados porque eles eram considerados
como a gente diria, matutos. Eles se vestiam de uma maneira mais rústica, eles falavam de uma maneira mais rústica, então o falar deles, digamos assim, tem um outro trecho em que ele fala que os seguidores mal conseguiam conjugar as concordâncias, ou seja, as palavras, isso no próprio Paulo de Tarso, quando ele vai falar daqueles irmãos ali que tinham a dificuldade, quer dizer, eles falavam para os cultos, eles falariam errado, era o falar deles que era assim. E aí Jesus vai e escolhe esse povo pela simplicidade de coração, pela pureza de sentimentos, e nós também aqui a gente diria assim, não, são os matutos, é um povo lá assim, né, todo... E a gente às vezes não valoriza naqueles matutos os corações mais limpos, mais despretensiosos, mais sinceros. Era isso que Jesus buscava. E é por isso que os nazarenos também eram os galileus, né? O pessoal da Galileia, Nazaré, eram vistos assim com menosprezo pelas camadas mais elitizadas, né? Digamos assim. E Jesus continua nessa sua colheita, ele continua buscando esses corações. Aí, às vezes, a gente fica assim preocupado, porque nossa casa é simples, ou o nosso. Quanto mais simples uma instituição for, quanto mais simples as pessoas forem, mais chance nós temos de ter um produto bom, de termos a autenticidade, de termos assim corações mais limpos para acolher as intuições, as sugestões da espiritualidade superior, né? Alguém gostaria de continuar a leitura? Ana, você quer ler um pouco? Se travar, eu peço outra pessoa para ler. Ok. Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar livre, cuja extraordinária e encantadora beleza seduzia os corações mais desejos. A antiga convenção entre os senhores determinava o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da lei. E os próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regionais, buscando a simpatia do povo conquistado. Nessa época, grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras do Messias de Nazaré. Uma semana havia decorrido após o recebimento das notícias de Roma, e nesse sábado, às primeiras horas da tarde, vamos encontrar Lívia e Ana em conversação íntima e carinhosa. Sim, dizia a jovem Patrícia à Terra, que se encontrava em trajes de sair. Se te for possível hoje, agradecerás de viva voz ao profeta, em meu nome, já que me sinto tão feliz graças à sua infinita bondade. E diz-lhe que, se eu puder, nas vésperas de partir para Roma, procurarei conhecê-lo, a fim de lhe beijar as mãos generosas em testemunho do meu reconhecimento. Não esquecerei vossas ordens e espero que possais ir até a casa de Simão para visitá-lo, antes de vos retirardes destes lugares. Ainda hoje, prosseguiu então confidencial, devo encontrar na cidade o velho tio Simeão, que veio de Samaria especialmente para receber a sua bênção e seus ensinos. Não sei se a senhora sabe que entre os samaritanos e os galileus há rixas muito antigas,
Mas o mestre, muitas vezes, nas suas lições de amor e fraternidade, tem louvado os primeiros pela sua caridade leal e sincera. Numerosos milagres já foram efetuados por ele na Samaria, e meu tio é um desses beneficiados que hoje virá receber a bênção de suas mãos consoladoras. Uma doce e comovente fé ungia a alma daquela mulher, do povo, intensificando em Lívia o desejo de conhecer aquele homem extraordinário que sabia iluminar com as suas graças os corações mais ignorantes e mais singelos. Ana, Quer dar uma paradinha? Sim. Pepita, eu gostaria que você fizesse o comentário. Então, aqui a gente vai vendo, a gente fica imaginando quem é essa Ana, né? Você vê a afinidade que existia entre Ana e Lívia, que eram mais ou menos da mesma idade, embora uma fosse patrícia romana e a outra era judia, mas de um nobre coração, alguém que trazia uma fé genuína e sincera no Cristo, que ela ia assistir suas prédicas, porque sábados, né, o sabá era dia do sabá dos judeus, quer dizer, a reunião deles sagrada, e eles não fazem a dia de descansar, porque segundo eles, no sétimo dia Deus também descansou. Então é o dia em que as pessoas teriam que se dedicar ao lado espiritual e parar as suas atividades, digamos assim, diuturnas. Então eles praticamente não faziam trabalhos, não realizavam. Acho que até hoje é mais ou menos assim. E aí automaticamente os romanos eles permitiam a realização das práticas da religião do povo dominado, no caso dos judeus, eles não interferiam e acabavam também automaticamente liberando os seus servos e escravos nesse dia de sábado para a prática do sabá. E aí eles iam em busca, no caso de Ana e desses outros, iam em busca para ouvir o mestre. Por isso que o mestre reunia aquela multidão de gente e ele mesmo dizia que muitos escravos afluíam, quer dizer, embora fossem escravos, eles eram liberados durante aquelas horas de liberdade e eles iam em busca das pregações de Jesus de Nazaré. E aí a gente vê também a Lívia nessa gratidão profunda e essa necessidade. Aí você vê, ela conversa como se Jesus fosse assim, um ser humano comum no entendimento dela. Olha, você vai, agradece esse mestre por mim, fala, né, não é? Se eu puder, antes de eu voltar para. Eu fico imaginando, gente, pelo amor de Deus, só de imaginar. Quando eu puder, antes de ir para Roma, eu vou passar para tentar beijar a fibra da túnica dele. Mas como se estivesse, não é? Se estivesse assim ali falando de alguém como nós, né? Eles, como Jesus se sacrificou para se tornar próximo a nós, para se tornar alguém semelhante a nós, né? Porque de uma grandeza inconcebível para nós, numa dimensão, numa vibração que é inconcebível para nós. E aí a gente vê a Lívia assim, aí eu digo, gente, imagina a gente assim, olha, diz para Jesus que eu vou aparecer para agradecer, diz, ó, gente, eu fiquei assim pensando, falei, caramba, a gente não se dá conta do que às vezes tem em mãos, né? E a Ana, você vê, a Ana estava tendo a dádiva de ir todos os sábados assistir às prédicas do Cristo. Então, olha quanta coisa ficou no coração dessa mulher, né, que vai passar a vida inteira dedicada a essa família, né? Quer dizer, alguém que ela sendo uma serva, mas de uma grandeza espiritual, que ela se submete para proteger, para respaldar essa família até os últimos dias da vida dela.
É algo assim que a gente vê como Jesus nos coloca, né? Mexe no tabuleiro e a gente não tem noção do que cada um representa. Naquele livro Sementeira de Luz, em que tem as cartas do Neio Lúcio para a família, no culto do lar do Chico Xavier, do Cruzoviano, lá em Pedro Leopoldo, tem uma carta que ele escreve para os filhos e diz que está muito preocupado que as meninas eram filhas adultas já, né, mais de 40 que estavam, né, ficariam sozinhas, porque acho que umas serviçais, alguém que estava lá, por não sei, por alguma razão que lá não diz, é, estariam saindo ou estariam indo embora, alguma coisa assim. Aí ele diz assim, que não sabia o que seria dela sem essa proteção, sem essa guarda dessas serviçais. E aí ele diz assim, é porque não temos noção do que o papel de cada um durante a batalha. Só ao término teremos condições de avaliar verdadeiramente o que cada um representou nessa batalha. Então, às vezes, a gente acha assim, eu tenho uma empregada, e a gente acha uma empregada. Às vezes, aquela empregada é super, super vinculada àquele grupo familiar. Às vezes, ela foi mãe de alguém daqueles elementos daquela família. A gente vê a dedicação espontânea de certas pessoas, que aí você diz assim, nossa, que sorte daquela pessoa. Mas há vínculos ali por trás. E às vezes aquela pessoa ali é o esteio. Ela é de fora, mas ela é o esteio daquela família. E quantas pessoas na nossa vida a gente tem assim? É aquele amigo fortuito, aquela pessoa que às vezes não é que a gente não é do nosso sangue, nem estamos todo dia com ela, mas que é aquela pessoa que faz um diferencial na nossa vida, em termos assim de estabilidade emocional, em termos de segurança, em termos de tudo. E a gente, às vezes, não para avaliar. E aí eu achei bem interessante quando ele diz que durante a batalha não temos a noção do papel de cada um. Só ao término é que poderemos avaliar quão importante foi o papel de cada um naquela, naquela empreitada, né? Naquela batalha, naquela vida, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fala, Lúcia. Você ia falar alguma coisa, Lúcia? Não ia, Não? não. Não, tá bom. A Rose está só balançando, mas ela fica imaginando o que ela gosta de falar e não pode falar. Olha só, que exercício de silêncio, hein, Rose? Que exercício, Senhor. Você vai ficar zen agora. Zen. Bom, então a gente vai prosseguir. Bom, nós estamos um 12 e comovente foi um dia. Solange quer ler um pouco, Solange? Solange acho que disse que também a internet dela está ruim, né? Ela não tá boa não, Pepe, tá aí vai ficar ruim. Quer tentar? Se você cair, eu boto outra pessoa para ler do prosseguimento. Mas abre o som. Parou aqui, Ana, espera um pouco, né? Isso. Ana, espera um pouco, disse sensibilizada, dirigindo-se aos seus aposentos. E voltando com a fisionomia radiante, satisfeita por começar ali mesmo a sua fraternização cristã, deu à empregada algumas moedas, exclamando com a maior alegria: leva este dinheiro ao tio Simeão, em meu nome. Ele veio de longe para ver o Messias.
e tem necessidade de recursos. Ana recebeu a importância, que era de alguns denários, agradeceu radiante aquela dádiva considerada como verdadeira fortuna. E daí a minutos, com Semele e outras companheiras, dirigiu-se pela estrada de Cafarnaum em demanda do lago, onde aguardariam o cair da tarde, quando a barca de Simão Barjona trouxesse o Messias para as pregações costumeiras. Continua? Tá saindo direitinho o som? Tá. Na cidade, seu primeiro cuidado foi correr a uma choupana pobre e antiga, onde o velho Simeão a estreitou carinhosamente nos braços, chorando de alegria. Grande júbilo alvoroçou em seguida aqueles corações desprotegidos da sorte, em face da generosa oferta de Lívia, a qual significava para eles um pequeno tesouro. Deixando as companheiras no local de costume, em virtude daquela circunstância, Ana não pôde reparar que logo após a sua ausência, Semele se retirou apressadamente em demanda de uma casa oculta entre oliveiras numerosas, ao fim de uma viela quase completamente abandonada. Algumas pancadas na porta e uma senhora de boa aparência veio atendê-la solícita. Chegou o nosso amigo? Perguntou a empregada, fingindo despreocupação. Sim, o senhor André aqui está desde ontem à sua espera. Faça o favor de esperar um pouco. Daí a minutos, uma personagem de nosso conhecimento vinha ter com Semele, num dos ângulos da sala, abraçando-a com efusão, como se fosse pessoa de sua profunda estima. Era André de Gioras, que vinha a Cafarnaum para o golpe de represália, favorecido por uma aliada que a sua sede de vindita conseguira colocar em Jerusalém, na casa de Públio Lentulus, através de uma sagacidade cruel. Continua? Continua, Pepita? Pode Eu não continuar tô... mais um pouquinho. Pode continuar mais um pouquinho. Depois de longa palestra, em voz muito baixa, ouçamos a serva do senador que lhe fala nestes termos. Não há dúvida, já consegui captar toda a confiança dos patrões e a simpatia do pequeno. Pode, pois, ficar tranquilo, porque o momento é oportuno, visto que o senador pretende voltar para Roma em breves dias. Infame! Exclamou André, cheio de cólera. Já pensa então no regresso? Muito bem, aquele maldito romano conseguiu escravizar para sempre o meu pobre filho, desatendendo as minhas súplicas paternas. Mas há de pagar muito caro a sua ousadia de conquistador, porque seu filho há de ser um servo da minha casa. Um dia hei de mostrar-lhe a minha desforra, provando-lhe que também sou um homem. Quer parar um pouquinho Ai, agora? Pode parar um pouquinho, comentar. comenta aí, Pepita. Não sou boa, não. Bom, a gente aqui, todo mundo está lembrado de quem é o André de Giórias, né? Todo mundo está lembrado dele, não está lembrado? É aquele senhor, né? É aquele senhor, pai daquele rapaz que, quando a comitiva de Públio Lentulus está chegando em Jerusalém, ele está no topo assim da montanha, onde eles iam passar, e ele
taca uma pedra que atinge até o rosto de Lívia, uma pequena pedra, coisa e tal, ela dá um grito, e aí o Públio Lentulus manda prendê-lo, e depois ele determina que ele vai para as galeras, para as galés, né? Para as galeras aí, para as galés. Ele vai para as galés. Só que aí, esse André de Giores, ele vai e suplica, pede uma audiência e suplica a Públio que liberte o filho. Ele promete que o filho jamais irá perturbá-lo, que ele promete coisa e tal. E na hora, o Públio ele é muito áspero e rude, dizendo que ele não está aqui para cuidar, que isso era um problema dele, etc. e tal. Mas esse André, ele se humilha como pai, dizendo que o rapaz era o arrimo da família, que era a esperança dele no futuro e tudo, que eles têm aquela coisa judeu, tem o primogênito, ele é algo especial, é considerado, digamos assim, o continuador da família, o arrimo, tudo gira em torno do primogênito. E aí, só que o Públio, ele toma essa atitude, mas depois se arrepende e manda soltar o rapaz. Só que quando ele manda soltar o rapaz, o pessoal diz que o rapaz já havia fugido, só que era mentira. Na realidade, o rapaz, por ser jovem, por ter uma boa estatura, ele, na realidade, ele é negociado como escravo, né? Ele é negociado como escravo. E esse pai fica com ódio mortal, e você vê que mal o Públio vem para lá, ele trama desde o início, quando eles contratam duas pessoas, que eles precisavam de duas servas que dominassem um idioma local, e é por isso que eles contratam a Ana e a Semele. Ele coloca a Semele, que é a sobrinha dele, para trabalhar lá, já com a intenção do que a gente está vendo aqui, que o próprio capítulo tem o título de O Rapto, né? E aí a gente vê como as coisas vão se desenrolando, né? E a gente vai ver tudo como a coisa vai acontecer, né? Bom, alguém gostaria de tecer algum comentário ou alguma Me chamou fala? a atenção também assim a alegria da Lívia, né, quando ela fala assim, começar ali mesmo a sua fraternização cristã, quando ela dá aquele dinheiro, quer dizer, ela já estava, né, no fundo se sentindo já Tocada. Não, tocada. e repara que ele diz que aquilo é uma pequena fortuna para a Ana e para o tio, Para ela eram aquele umas dinheiro. moedas. Então não foi, né, porque as moedas eram dependendo, eram de ouro, de prata, elas tinham um valor, né? Aí você imagina uma pequena fortuna, quer dizer, ela não deu uma ninharia, dá um negocinho para um refresco, ela deu algo para ajudar de verdade, né? Foi uma ajuda real. Então ela já começa a repartir ali do que tem, e isso é legal, essa atitude dela, muito. Mostra realmente que ela já, o espírito cristão já estava nela, né? E aí a gente vai ver o desenrolar dessas situações todas. Hoje eu estava pensando, porque às vezes, é assim, eu vendo algumas situações, até no âmbito político, alguma coisa, que eu digo, gente, mas isso aí não é verdade, isso é mentira, ou isso a pessoa está sendo injustiçada, ou isso ou aquilo. Aí eu fico imaginando é que a gente não se escandaliza tanto quando a gente pensa na figura do mestre. Porque, por exemplo, se o meu filho hoje fosse preso, mesmo sendo inocente, mesmo que, digamos, fosse acusado por algo e fosse inocente, nós sabemos que ele não será inocente, porque nenhum de nós é inocente, porque nós trazemos ainda uma série de pendências para resolver. Então, a gente sabe que, em sã consciência, nenhum de nós é inocente. Mas Jesus era inocente, pleno, ele não tinha nenhuma pendência, ele não tinha nada. E aí eu fico imaginando, a gente fica imaginando assim, Maria era a mãe. Por mais sublime que ela fosse espiritualmente falando, quanto mais sublime o espírito, mais sublime é o sentimento. Então, essa dor
deve ter sido assim, sublimada, mas deve ser intensíssima. E aí você vê o seu filho realmente, genuinamente cordeiro imolado, cordeiro de Deus que tirasse os pecados do mundo, né? E aí na Gênesis ele vai falar muito desse símbolo do cordeiro imolado. E aí ele vem desde lá de trás, desde Moisés, né? Desde a oferenda de Caim e Abel, que Abel vai oferecer o seu cordeiro, a gordura do cordeiro, o sangue do cordeiro, que tinha que ser o primogênito, né? Como eles dizem assim, o melhor do rebanho, não podia ter mancha, não podia ter nada, e ele era imolado em prol das tradições antigas. Aí ele vai falar muito desse sacrifício, do símbolo do sacrifício daquilo que vem novo. E Jesus se coloca como sendo o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Quer dizer, ele se coloca realmente como esse símbolo daquele que vem para combater, né, o antigo que é errado e trazer valores novos. Só que para isso ele sacrifica, dá a própria vida, né? E a gente aqui começa a ver, a Babi estava dizendo, ai, não gosto desse capítulo, porque é angustiante. Gente, porque a gente lendo é angustiante. É você acordar de manhã, cadê o filho não está, e aonde, e tudo que daí vai se instalar e vai ser vivenciado é muito doloroso, né? Mas a gente não pode esquecer do que o Públio fazia quando ele mandava assassinar, quando ele, né, cegava as pessoas, Pegava. né? Aí a gente vai ver que tudo que ele vai vivenciar na realidade tem conexão ou é um retorno daquilo que ele semeou. Mas como lá no capítulo anterior nós vimos quando os juízes dizem que ele poderia comprar, não é? Poderia comprar Escolheu, né? daqueles momentos radiosos, ou seja, ele poderia atenuar a situação, ele poderia atenuar, assim, a gente poderia mudar, né? E com relação àquilo que a gente discutiu na semana passada, se ele lembrava, não lembrava, a gente vai ver aqui na frente que ele lembrou do sonho todo quando acordou. A gente vai ver aqui na frente que ele lembrava de tudo. Que, aliás, tem a ver com o fenômeno mediúnico, tem a ver com aquilo. E aí a gente vai ver que ele lembrava, porque depois ele já havia meio que esquecido. Bem interessante. Pepito, Mas o André sabia que o filho dele foi vendido como escravo? não, Não. ele ficou sem saber notícias. Aham. Ele ficou sem saber notícias. Só que o filho dele vai ter uma vida até muito boa. A gente vai ver como ele vai se entranhar e como ele vai para ficar muito próximo de Públio lá em Roma, né? Porque ele vai exatamente ser comprado por quem? Por esse grande amigo, né? Esse grande amigo dele de coisa. E aí a gente vai ver que, gente, parece que a coisa é casual. Nada é casual. Nada na nossa vida é casual. Nada, 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 nada. E a gente fica achando que não, é porque ó, foi uma circunstância do momento. Não é, nada é casual. E aí a gente vai ver que esse espírito vai se instalar naquele grupo, né, de pessoas. A gente vai ver como as coisas vão se desenrolar e como vão estar conectadas dali por diante em vários séculos. Em vários séculos. Acabou Mas o tempo. foram algumas atitudes. Nós acabamos aonde? Qual foi o parágrafo aí? Estas palavras, não é isso? Exatamente. Essas palavras ele as disse entre dentes, não é isso? É. Sim. 10.
Agora, Pepita, aquele negócio de imolar o filho mais velho, não sei o quê, isso aí ninguém, Deus nenhum podia querer uma coisa dessa. Isso já devia ser ignorância daquela época, né? Porque é sacrifício de Não, animais. Lúcia, na realidade, o que a gente está estudando na Gênese é que, na realidade, tudo ali é simbólico. As coisas trazem toda uma conotação simbólica muito profunda. Eles tinham, sim, o sacrifício de animais, eles tinham. A oferenda do sangue dos animais, eles tinham isso, né? E aí, tanto é que eles mandam sacrificar antes da Páscoa o cordeiro, para que com o sangue dele eles marcam as portas, para que aquelas casas ali fossem, o primogênito fosse poupado e não fosse atingido pela morte. Lembra? Isso antes da saída do Egito. Eles repetem esse ritual, eles repetem todos esses acontecimentos, eles transformam em datas que são comemorativas. Aí eles têm o tal do pão ázimo, né? Que eles comem, e tem toda uma ritualística que se fundamenta nessas tradições que eles repetem, fazem questão de relembrar a história deles ao longo de todo esse tempo. Mas aí o Haroldo faz um estudo muito interessante quando ele faz a conexão de quando aparece a história do Cordeiro nas peças, momentos do Velho Testamento, do Novo Testamento, porque, na realidade, muitas falas de Jesus, que a gente leva ao pé da letra, elas são interlocuções com o que está escrito na Gênese deles, dos judeus, com o que está escrito na lei deles. Então, ele fazia as interlocuções para relembrá-los. Olha, ele é o profeta, ele está retomando, mas que nós, como não conhecemos a tradição deles, não conseguimos fazer essas conexões, a não ser quando alguém faz um estudo desses e você passa a refletir de uma maneira diferente, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, queridos amigos espirituais, agradecemos imensamente pela oportunidade que nos reúne em Teu nome para refletirmos sobre os ensinamentos que essa obra nos traz. Mestre amado, possamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração a esses ensinamentos. E mais que isso, possamos trazê-los para a nossa vida prática, para a mudança de nossas atitudes, para a incorporação, Senhor, desses conceitos em nosso modo de pensar e de agir. Te pedimos que neste momento abençoes a todos os lares que aqui se encontram conectados. Visita, Senhor, cada lar. Abençoa cada ser, encarnado ou desencarnado que aí se encontra. Envolve a todos no teu amor infinito. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos tirar o argueiro do nosso olho, a trave que nos impede de ver com clareza. Ajuda-nos, Mestre, a compreender melhor os teus ensinamentos e a seguir-te os passos e o exemplo. Embora sejamos ainda tão frágeis e vacilemos tanto, mas sustenta-nos, Mestre querido. Pedimos ainda por todos os nossos irmãos que hoje não puderam comparecer. Cada qual certamente teve um motivo sério para isso. E que aonde estejam, sejam envolvidos pelo teu amor,
pela tua luz, pelo teu infinito, infinito carinho para com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.